Irmãos, nós passaremos a palavra ao reverendo Gilson para trazer a mensagem da palavra do Senhor, que Deus possa estar usando, que ele seja fiel à exposição das Escrituras. Deus o abençoe. Amém. Queridos irmãos, graça e paz da parte do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, seja o árbitro em vossos corações. É uma grande alegria poder também desfrutar da sua companhia, para junto termos comunhão com Deus. Convido-lhes a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 8, onde faremos a leitura dos versos 20 ao 22. Gênesis capítulo 8, versos 20 ao 22, diz assim: Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Querido Deus, rogamos que o Espírito do Senhor ilumine as nossas mentes e corações, para que compreendamos a Tua palavra e o nosso coração responda com fé ao chamado da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, amigos, o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, soberano sobre todas as coisas, decidiu estabelecer com o ser humano uma relação pactual, ou uma relação por meio de alianças. Deus fez com Adão uma aliança ou um pacto conhecido como o pacto das obras, onde Deus deu a Adão a seguinte ordem: coma de todos os frutos das árvores que há no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, pois no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Adão quebrou este pacto e trouxe maldição para toda a natureza, para toda a sua posteridade, de sorte que o mundo foi amaldiçoado por causa do pecado de Adão. Deus amaldiçoou. O pecado traz maldição na vida do ser humano. Adão quebrou esta aliança e trouxe um prejuízo inestimável para toda a sua posteridade, inclusive para o planeta, para o cosmos. Com a queda de Adão, duas linhagens se desenvolveram. A linhagem de Caim, uma linhagem que viveu longe de Deus, decidiu viver distante de Deus, indiferentes, apáticos a Deus, a sua vontade, enfim, viveram como ímpios no mundo. E também a linhagem de Sete. A partir de Enos se começou a invocar o nome do Senhor e desenvolveu-se uma linhagem de homens tementes a Deus, como Enoque, Metusalém, Noé, que andou com Deus. Com o passar dos anos, como nós meditamos aqui no domingo passado, os filhos de Deus, que é a linhagem de Sete, de homens e mulheres tementes a Deus, se uniram com as filhas dos homens, ou os descendentes de Caim. E assim a maldade proliferou, multiplicou-se de maneira tal, que Deus decidiu limpar e varrer a terra, destruindo todo ser vivente, homens e animais, por causa da multiplicação do pecado. O Senhor Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos se esfriaria. Diz a Escritura em Gênesis 6:5 que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Cada pensamento, cada intento, cada projeto era carregado de malignidade, de maldade, de iniquidade, de perversidade. Então, à vista de Deus, a terra estava corrompida e cheia de violência. Te pergunto, esse não é o quadro da nossa geração? Uma geração corrompida e cheia de violência, maldade, a iniquidade se multiplicando? Entretanto, meus irmãos, naqueles dias difíceis de multiplicação de iniquidade, um homem achou graça diante do Senhor. Este homem foi Noé. A Bíblia diz, Gênesis 6:9, que Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E a pergunta que fazemos é: como somos em nossa geração? Que tipo de gente, que tipo de pessoa, que tipo de conduta é a nossa entre os nossos contemporâneos? Semelhante aos descendentes de Caim ou semelhante a Noé? Homens que creem em Cristo, mulheres que creem em Cristo, tementes a Deus, justificados pela graça de Deus e que se afastam do mal, ou daqueles que vivem chafurdando, mergulhando, e cujos pensamentos, planos e intentos são todos marcados pela iniquidade e pela perversidade. Que tipo de gente somos? Na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 7, é dito que pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ah, meus queridos, queira Deus que cada um de nós, cada um dos que de perto ou de longe estão acompanhando essa reflexão, sejam pessoas herdeiras da justiça que vem da fé, por termos nos arrependidos dos nossos pecados e crido em Jesus como nosso suficiente Salvador. A Bíblia diz, meus irmãos, que face ao avanço, ao progresso, à multiplicação da iniquidade, Deus decidiu destruir o mundo. Porém, Deus também decidiu fazer uma aliança com Noé, nos termos de Gênesis 6:18, que diz: contigo, Deus falando com Noé, Noé, contigo, porém estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres dos teus filhos, as noras de Noé. Assim, pois, meus irmãos, o dilúvio veio sobre a face da terra e destruiu o mundo, sendo preservado Noé, que foi alcançado por essa aliança, que também é aliança de graça, como lemos em Gênesis 8:20-22, que diz que Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando os animais limpos de aves limpas, aqui já havia transcorrido o dilúvio, passado um ano, as águas foram minguando ao pouco, então ofereceu Noé holocausto sobre o altar, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis capítulo 8, 20-22 diz essas palavras. Olha, a maldade vem desde a mocidade. A Davi mesmo disse que em pecado lhe concebeu sua mãe. Ele nasceu em iniquidade, em pecado, e em iniquidade lhe concebeu a sua mãe. O ser humano já nasce pecador. O dilúvio não eliminou a maldade, o pecado da natureza humana. Era necessário mais do que esta aliança que Deus fez com Noé, que também é uma aliança da graça, de graça.
O primeiro ato de Noé, é interessante observarmos, ao sair da arca, após um ano, foi agradecer a Deus com um culto, adorando ao Senhor, levantou um altar ao Senhor. O altar era o lugar onde Deus era adorado por meio de sacrifícios e holocaustos, e Noé ofereceu holocausto sobre o altar. O holocausto era o sacrifício de um animal que era queimado até se tornar cinza naquele altar. Era um animal sem defeito oferecido com o propósito de fazer expiação pelo pecado do homem que ia até a presença de Deus oferecendo aquele holocausto. Era um tipo de Cristo, Cristo que é o holocausto, é o sacrifício, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pois na cruz ele morreu em nosso lugar para fazer expiação por nossos pecados. Esse altar, esse sacrifício, esse holocausto que Noé oferece a Deus, aponta para a obra redentora de Cristo. É um tipo de Cristo, porque o holocausto era um animal que era oferecido em lugar do pecador, que morria em lugar do pecador, para que Deus cobrisse o pecado do homem, até que Cristo chegasse. E Cristo veio e por sua morte na cruz, não apenas cobriu nossos pecados, Ele perdoou, Ele limpou-nos dos nossos pecados, Ele lançou nas profundezas do abismo os nossos pecados. Irmãos, diz a Escritura que o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. E Deus, se Deus continuasse a derramar a sua ira por causa da pecaminosidade do homem, o mundo já não existiria, nem sequer estaríamos aqui. Mas Deus, que é um Deus que se ira todos os dias contra o pecado, é um Deus de misericórdia, que providenciou Cristo, o Cordeiro de Deus, que na cruz morreu para tirar os nossos pecados. É interessante o que Deus diz a Noé, em Gênesis 8, 21 e 22, como resultado desse pacto que Deus faz com Noé: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz enquanto durar a terra. Não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis 6, 18, Deus diz para Noé: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Irmãos, Deus abençoou a Noé e aos seus filhos, e lhe disse: aqui Deus repete para Noé o que disse para Adão e Eva na criação: crescei e multiplicai, enchei a terra. E aqui em Gênesis 9, verso 1, depois que Noé sai da arca, Deus diz para Noé, Deus abençoou a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Irmãos, nesse contexto do dilúvio, Deus chamou Noé, de quem Deus se agradou, não porque houvesse algo em Noé que merecesse o favor de Deus. Deus escolheu Noé por causa da sua graça, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, para preservar a humanidade e cumprir a promessa da sua aliança da redenção, o pacto da redenção, feito na eternidade com o seu Filho Jesus, onde Deus Pai, ali representando a Trindade, faz um pacto com Deus Filho, que representa a igreja, representa a humanidade, representa aqueles por quem Cristo morreu na cruz, onde Cristo se dispôs a ser esse Cordeiro que se entregou para ser morto na cruz e fazer expiação por nossos pecados. O chamado de Noé é também um chamado da graça e da misericórdia de Deus. E com Noé, Deus faz um pacto, faz uma aliança. E eu gostaria de refletir brevemente sobre este pacto que Deus faz com Noé. Primeiramente, consideremos, queridos, alguns aspectos
deste pacto, desta aliança que Deus fez com Noé. Primeiro, este pacto é um pacto abrangente, é um pacto geral, é um pacto, queridos, de um aspecto universal, porque compreende a promessa que Deus faz a Noé e a sua posteridade, e também até mesmo a promessa que Deus faz em relação ao planeta, ao mundo. Esse pacto que Deus fez com Noé não se limita a preservar apenas Noé, sua família, do dilúvio que foi universal, que cobriu toda a terra, assim eu acredito. Esse pacto abrange Noé, sua família, todos os animais, toda a terra. Gênesis 9,15 diz: me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Deus mandou o seu juízo e derramou a sua ira sobre o mundo e os contemporâneos de Noé, por causa da multiplicação da iniquidade. Mas Deus diz para Noé: o mal humano está na natureza. O ser humano é mau desde a concepção, já nasce pecador e cresce pecador, e precisa mais do que uma mera reforma moral, precisa de uma regeneração do coração. Por isso Deus promete que não mais destruiria a humanidade com um dilúvio, pois agora Deus enviaria aquele que faria uma mudança não externa, mas interna no coração do pecador. Cristo, que morreu para nos remir, o Espírito Santo que muda o coração do homem. O sinal dessa aliança que Deus fez com Noé, até hoje é exibida nos céus. Quando há aqueles serenos, aquelas garoas ou chuvas, você pode contemplar à distância o arco que Deus pôs no céu. E aquele arco-íris é um sinal da aliança de Deus com Noé. Toda vez que você olhar no céu e ver a aliança, o arco-íris, lembre-se, é o sinal de que Deus não destruirá mais o mundo com um dilúvio. Entretanto, o ser humano distorce os sinais que Deus dá e usa de uma forma má, iníqua até. Usa a figura do arco para simbolizar até mesmo as inclinações pecaminosas do homem. Mas apesar da maldade e das distorções humanas, Deus é fiel naquilo que Ele promete. Mas Deus não honra nem abençoa qualquer perversão humana, qualquer distorção que o ser humano fizer das Escrituras. Queridos, o arco está nas nuvens, vê-lo-ei, diz Deus, e me lembrarei da minha aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Gênesis 9, 16 e 17. Até hoje a gente vê este sinal da aliança de Deus com Noé nos céus. Contudo, isso não significa que Deus nunca mais julgará o pecado. Não, Deus julgou duramente o pecado e derramou, queridos, toda a sua ira sobre o pecado humano, quando Cristo morreu na cruz. E todo aquele que crê em Cristo não mais está debaixo da ira de Deus, nem sofrerá o juízo, o castigo eterno, nem irá para o lago de fogo e enxofre. Mas os que insistem e persistem em viver longe de Deus, dizendo que não acreditam em Deus, não acreditam em Cristo, não acreditam no Evangelho, estes continuam debaixo da ira de Deus. Deus, queridos, derramou sobre Sodoma e Gomorra, em função das suas perversidades, da multiplicação da maldade em suas atitudes, em seus atos. Deus derramou fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Deus derramou 10 terríveis pragas sobre o Egito, por causa da crueldade do faraó
contra o povo hebreu, o povo de Deus. Deus usou o rei da Assíria para disciplinar o seu próprio povo. Israel, o reino do norte, foi levado para o cativeiro e o reino do norte foi praticamente destruído. Deus usou Nabucodonosor, um rei pagão e orgulhoso, para poder disciplinar Judá, o reino do sul, por causa dos seus pecados, de suas idolatrias, das injustiças sociais e por causa daquela rasura espiritual, daquela superficialidade no relacionamento com Deus. Então Deus derramou sua ira. Irmãos, Pedro diz que um dia Deus derramará uma vez mais a sua ira sobre a humanidade que cresce em pecado. O fato de Deus fazer esta aliança com Noé, de que nunca mais destruiria o mundo com as águas, transformando as águas num grande dilúvio, não significa que Deus não derramará a sua ira sobre a humanidade por causa das suas pecaminosidades. Por que Deus não destruiu a humanidade ainda? Porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é paciente, Deus é longânimo, querendo que as pessoas se arrependam dos seus pecados. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, a segunda carta, no capítulo 3, a partir do verso 3, Pedro diz: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo, quer dizer, o ser humano esquece porque quer esquecer, quer fazer-se de desentendido com relação à palavra de Deus e às ameaças que Deus faz em sua palavra com relação à pecaminosidade humana. Deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água, uma alusão ao dilúvio. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra de Deus, têm sido entesouradas para fogo. Foi destruído com água no passado, agora com fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de assim ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nos dias de Noé, Deus destruiu todo ser vivente com as águas do dilúvio. Agora Deus mais uma vez derramará o seu juízo com fogo sobre os homens ímpios e rebeldes contra Deus. Então Deus purificará o próprio planeta. Os céus e a terra geme, desejando ardentemente a redenção dos filhos de Deus. Assim como nós que cremos em Cristo, gememos aspirando a redenção do nosso corpo. Então um novo céu e uma nova terra será criado, já preparado por Deus, para que os que creem em Cristo sejam transportados deste mundo mau para o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça.
Deus tem sido longânimo, dando tempo às pessoas a que se arrependam dos seus pecados, abandonem as suas maldades e se convertam a Jesus Cristo. Queridos, no final dos tempos, Deus trará juízo sobre todo o mundo e haverá eterna separação entre os que creem em Cristo e aqueles que desprezam a Cristo e a bondade de Deus. Assim, meus irmãos, o pacto de Deus tem esse aspecto, o pacto que Deus fez com Noé, um aspecto geral e universal, de preservar a vida de um novo dilúvio. Mas Deus não disse jamais que nunca mais haveria um juízo sobre a maldade humana. Virá no último dia, quando Jesus Cristo voltar. De vez em quando enchentes locais, de vez em quando os tremores de terra, de vez em quando pandemias. Todos esses são juízos temporais de Deus, que pronuncia o juízo maior e mais abrangente e universal, que virá sobre toda a humanidade. Os ímpios e incrédulos serão então lançados no lago de fogo e enxofre, e aqueles que, arrependidos dos pecados, creram em Cristo, serão levados para o novo céu e a nova terra. Noé desceu na mesma terra, agora para recomeçar tudo, repopular o mundo, habitar novamente. Por isso Deus diz: crescei e multiplicai, novas plantas, novos animais, a partir do que entrou na arca. Mas Deus não simplesmente nos deixará aqui, Ele restaurará a terra e os céus. Há uma restauração de todas as coisas, e então Deus nos levará para o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça e onde não mais haverá maldição. O pacto de Deus com Noé é um pacto que comunica a graça, meus irmãos. É a graça comum. Como diz Luiz Berkoff, é o pacto da natureza, onde Deus promete que o planeta não mais seria destruído com um dilúvio. Como Deus é rico em misericórdia e bondade, mesmo o ser humano sendo mau e pecador, incrédulo e rebelde, Deus, em sua infinita misericórdia, não deixa a humanidade sem os benefícios da sua maravilhosa graça geral, comum, bênçãos de Deus que vêm sobre os crentes e os incrédulos, os santos e os ímpios. O sol, a chuva, que brilha sobre todos, o frio e o calor, as estações, enfim, beneficia a todos. Meus irmãos, Deus, na sua maravilhosa providência, preserva a humanidade, dando tempo a que elas se arrependam. É interessante que em Gênesis 8, 21 e 22, texto lido, diz que o Senhor aspirou o cheiro suave e disse consigo mesmo: eu não vou mais amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Não amaldiçoarei mais a terra. Mas é importante lembrar, meus irmãos, que ainda há maldição sobre a terra. O Senhor já pronuncia aqui que a maldição, no seu aspecto máximo, Deus, ao invés de derramar sobre nós, derramou sobre seu Filho Jesus. Jesus se fez maldição ao morrer na cruz em nosso lugar. E aí, destaco aqui o terceiro e último aspecto desse pacto que Deus faz com Noé, que é um pacto de aspecto geral e universal, e que também é um pacto que comunica a graça comum, onde Deus preserva sol, chuva, frio, calor, noite e dia, inverno, verão, outono, primavera. As colheitas acontecerão normalmente, e Deus não vai destruir a humanidade até chegar o último dia, porque Deus está dando tempo a que as pessoas se arrependam. Esse pacto com Noé é, em terceiro e último lugar, que queremos destacar aqui, é um pacto que terá sua consumação plena na nova criação.
Deus disse que não amaldiçoaria mais a humanidade e nem o planeta com um dilúvio. Contudo, amados, ainda existe uma maldição sobre a terra e sobre a humanidade, a qual será removida através da morte de um Redentor. Este Redentor é Cristo Jesus. João, que batizou Cristo, o precursor de Jesus, disse: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é Deus. Entretanto, mesmo sendo Deus, ele recebeu um corpo e uma alma humano. Ele se tornou homem, se fez homem para tomar sobre si o pecado de seu povo e se deixou ser crucificado, fazendo-se a si mesmo maldição para salvar da maldição eterna a todos os que creem no seu santo nome. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, disse: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E eu lhe pergunto: quem é que pratica perfeita e plenamente a lei de Deus? Nenhum mortal. Então todos estão debaixo da maldição por serem rebeldes e desobedientes à lei de Deus. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Irmãos, e foi exatamente vendo esta situação deplorável no plano espiritual em que todos nos encontrávamos, que Deus, o justo e misericordioso, Ele providenciou um Redentor. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. O problema é que não há quem observe os preceitos da lei perfeitamente. Então, Gálatas 3, verso 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus se fez maldição, meus queridos, para que então pudéssemos ser abençoados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que em Jesus Cristo nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Sabe por quê? Porque Jesus levou toda a maldição que caía sobre nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqueles que vivem e morrem sem se arrependerem dos seus pecados, vivem e morrerão debaixo de maldição, e viverá eternamente debaixo de maldição. O Senhor Jesus dirá no último dia, Mateus 25, 41, apartai-vos de mim, malditos. Pessoas que morrem como malditos, debaixo da maldição. Sabe por quê? Porque não recebeu a bênção de Deus em Cristo Jesus. Porque não recebeu a Cristo. Cristo é o único que pode tirar-nos de debaixo da maldição eterna. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Assim, meus irmãos, por causa do pecado de Adão, a própria natureza geme debaixo da maldição, aguardando a redenção daqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Então, diz a Bíblia, haverá novo céu e nova terra onde habita a justiça. No novo céu e na nova terra há uma cidade, a Jerusalém celestial, a cidade de Deus. E sabe o que a Bíblia diz sobre essa cidade? Apocalipse 22, 3. Apocalipse 22, 3 diz: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Louvado seja Deus. O mundo está sob maldição. Deus disse que nunca mais amaldiçoaria a terra com dilúvio, e não mesmo. Não derramaria o seu juízo em forma de águas que enchesse toda a terra.
como aconteceu nos dias de Noé. Mas Deus nunca disse que nunca mais enviaria o seu juízo. Sim, porque há ainda uma maldição sobre o homem, porque a sua maldade está presente na sua natureza, desde a sua meninice, como diz a versão corrigida, e desde a sua mocidade, como diz a versão atualizada. E como disse Davi no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe, eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Amados, eu quero encerrar dizendo: Deus decidiu se relacionar com o ser humano através de uma relação pactual, através de alianças. Fez uma aliança com Adão, através do pacto das obras. Adão quebrou esse pacto e a terra foi amaldiçoada. E Deus mandou seu juízo diante do homem que se multiplicava em práticas pecaminosas nos dias de Noé. Deus fez uma aliança com Noé, em que abençoaria a terra com a providência, a graça comum, e nunca mais amaldiçoaria com o dilúvio. Entretanto, queridos, quando Deus aspira aquele cheiro do holocausto que Noé oferece, Deus indica, aponta que a única forma de remover a maldição que está sobre a vida de cada um, decorrente do pecado e da maldade do coração, é através do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Deus fez com Noé um pacto de aliança da graça comum, por meio da qual nunca mais destruirá o mundo com dilúvio, e decidiu relacionar-se com o seu povo, com a sua igreja, por meio de um pacto, o pacto da nova aliança, o pacto da graça feito com Cristo Jesus, em favor do povo de Deus, em favor dos que creem em Cristo Jesus. Esse pacto da nova aliança, queridos, ele não é um pacto de obras, é um pacto de graça. Não é um pacto geral, é um pacto que Deus faz em Cristo em favor da sua igreja. E o sinal deste pacto é exatamente o cálice da nova aliança, é o sangue de Jesus. E a pergunta que fazemos é: nós estamos debaixo do pacto da graça de Deus em Cristo Jesus? Se sim, a maldição e o juízo divino que há de vir sobre todo o mundo não cairá sobre os que creem em Jesus. A Bíblia diz que não há mais maldição, não há mais condenação, não há mais juízo sobre aqueles que creem em Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Com Noé, Deus começou e deu início a uma nova humanidade. Mas a nova humanidade, a nova criação se dá realmente é com Cristo Jesus, porque quem está em Cristo é nova criatura, é uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo.